Olá! Neste módulo será abordado o critério de teste da técnica funcional, conhecido como teste funcional sistemático. O último critério a ser mencionado, o teste funcional sistemático, combina o particionamento de equivalência e análise do valor limite, apresentando vantagens e desvantagens similares. Contudo, diferentemente dos anteriores, esse critério busca minimizar o problema conhecido como mascaramento de falhas por defeitos coincidentes. Esse problema diz respeito ao fato de que um programa com defeito pode apresentar, por uma coincidência, um resultado correto ao ser executado com um determinado dado de entrada. Assim, ao se utilizar este dado em questão, o defeito não seria revelado. Visando minimizar esse problema, o teste funcional sistemático requer que, após o particionamento dos domínios de entrada e saída, sejam escolhidos ao menos dois casos de teste de cada classe de equivalência. Isso aumenta a chance de se revelar defeitos sensíveis a dados e a probabilidade de se obter uma melhor cobertura de teste. Além disso, esse critério também apresenta diretrizes, principalmente com base nos tipos de dados. Para valores numéricos, recomenda que, para o domínio de entrada, sejam selecionados valores de entrada da seguinte forma: para valores discretos, testar cada um deles; para um intervalo de valores, testar os extremos e um valor no interior do intervalo. Já para o domínio de saída, selecionar entradas que gerem saídas da seguinte forma: para valores discretos, gerar cada um deles, e para um intervalo de valores, gerar cada um dos extremos e ao menos um valor no interior do intervalo. Em relação a números reais, deve-se analisar seus limites, mesmo que a verificação possa não ser exata em decorrência de sua forma de armazenamento. Para isso, é necessário definir uma margem de erro, de modo que, se ultrapassada, o valor possa ser considerado uma entrada distinta. Ainda, deve-se selecionar números reais bem pequenos e o valor zero. Já para tipos de valores diferentes, como espaço em branco, que pode ser interpretado como zero em um campo numérico, devem ser explorados na entrada e saída. Casos especiais como zero devem ser selecionados individualmente, mesmo que estejam dentro de um intervalo de valores. Caso um valor seja armazenado em campo com limitação de bits, para garantir que esse seja armazenado e recuperado corretamente, deve-se selecionar valores nos limites da representação binária dos dados. Já valores ilegais devem ser incluídos nos casos de teste, de modo a garantir que o software os rejeite. Adicionalmente, também deve-se tentar gerá-los como saídas, o que não deve ocorrer. Para dados do tipo texto ou string, deve-se explorar comprimentos variáveis, incluindo a ausência de caracteres, strings de tamanho zero, bem como validar seus caracteres, uma vez que as entradas podem ser apenas alfabéticas, em outros casos alfanuméricas, possuírem caracteres especiais, etc. Por fim, para arranjos, vetores, seus elementos devem ser testados como se fossem variáveis comuns, seguindo as diretrizes já apresentadas. Já em relação ao tamanho, devem ser testados com tamanhos intermediários, mínimo e máximo. Encerramos mais um módulo. Nos vemos na próxima aula.